Mulheres contemplando a Jesus. Capítulo 1. Nuvem de testemunhas. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus capítulo 12, verso 1. Muitas vezes interpretamos esse versículo como se essa nuvem de testemunhas fosse um grupo de pessoas que nos observa, prontas para detectar nossas falhas e nos prejudicar. Algumas entendem que essas testemunhas são as pessoas que dependem do nosso bom testemunho para aceitar Jesus e seu amor. De fato, nossa vida influencia a imagem que as pessoas ao nosso redor têm da religião cristã. Está escrito que: lembremo-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo, e que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que um mundano. Nem todos os livros escritos poderiam substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o ministro pregue, mas no que a igreja pratica em sua vida. Com excessiva frequência, a influência do sermão pregado do púlpito é anulada pelo sermão feito na vida dos que professam ser partidários da verdade. Testemunhos Seletos, volume 3, página 290. Também podemos estar rodeados de pessoas que interpretam mal nossos motivos, mesmo eles sendo bons. Ellen White lamenta: digo com tristeza que existem entre os membros da igreja línguas desenfreadas. Há línguas falsas que se alimentam com a maldade. Há línguas astutas que segredam. Há mexerico, impertinente intrometimento, insinuações hábeis. Entre os amantes da tagarelice, alguns são movidos pela curiosidade, outros pela inveja, muitos pelo ódio contra aqueles por meio dos quais Deus falou para os reprovar. Todos esses elementos discordantes estão operando. Testemunhos Seletos, volume 2, página 22. Não temos nada a temer desde que estejamos olhando para Jesus. Porém, não podemos ignorar essas testemunhas que nos rodeiam, mas sim fazer com que nossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, verso 16. No entanto, as testemunhas citadas em Hebreus capítulo 12 referem-se, na verdade, aos heróis da fé mencionados em Hebreus capítulo 11. A grande nuvem de testemunhas não significa que sejam espectadores do que acontece na terra, mas os heróis que nos dão testemunho pela vida de fé e perseverança que levaram e estabeleceram um alto padrão para imitarmos, são pessoas que alcançaram êxito, homens e mulheres pecadores, mas que, dotados da verdadeira fé em Jesus, foram mais que vencedores pela justiça de Cristo, testemunhando que é possível a todos vencer. Todos podemos deixar o embaraço, os cuidados da vida, os entretenimentos, isto é, tudo o que nos atrapalha para corrermos a carreira que nos está proposta. Se a vida cristã é uma carreira, como podemos percorrê-la envolvidos com as atrações do mundo e embaraços pelo pecado?
Imagine um corredor em busca da vitória, mas com vários apetrechos pesados amarrados em seu corpo. Nessa condição, ele não conseguiria cruzar a linha de chegada. Na corrida cristã, todo embaraço ou peso desnecessário precisa ser eliminado, para que nada interfira na vitória. A recomendação para nós é: desembaraçando-nos de todo o peso, verso 1. O peso aqui nos dá a ideia de um empecilho, obstáculo. São as dificuldades desnecessárias que vão diminuir nosso ânimo, independentemente da inocência que tem. Devem ser despidas da mesma forma que o corredor elimina as roupas supérfluas para não interferir na conquista do seu objetivo final. Todos estamos envolvidos, de alguma forma, com o pecado. E isso nos dá a ideia de estarmos enlaçados com algo grudado em nós. Tirar algo assim dói muito, mas por mais doloroso que seja, precisamos nos submeter a esse processo, deixar o pecado, examinar a nós mesmas e buscar a graça de Cristo para essa batalha, a fim de que possamos prosseguir com perseverança a carreira que nos está proposta. Satanás estuda cuidadosamente os pecados básicos dos homens e a seguir começa seu trabalho de os seduzir e enlaçar. Estamos no mais grosso da tentação, mas a vitória para nós se varonilmente travarmos as batalhas do Senhor. Todos estão em perigo, mas se andardes humildes e devotantemente, emergireis do processo de prova mais preciosos do que o ouro puro, sim, do que o ouro fino de Ofir. Se fordes descuidosos e negligenciardes a oração, sereis como o sino que tine e o símbolo que soa. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 97. Indagai todos os dias: sou reto até o âmago, sou de coração falso? Suplicai ao Senhor que vos salve de todo engano nesse ponto. Acham-se nisso envolvidos interesses eternos, ao passo que tantos anseiam honras e ambicionam o ganho. Buscai vós, meus amados irmãos, ansiosamente a certeza do amor de Deus e clamai: quem me mostrará como tornar certa minha votação e eleição? Testemunhos Seletos, volume 2, página 25. Reflita. Qual tem sido sua experiência até aqui? Tem se preocupado com as testemunhas falsas e isso tem impedido você de avançar? Ou tem buscado testemunhar, seguindo o exemplo das testemunhas que estão registradas em Hebreus capítulo 11 para nosso ensino? Tem permitido ao Senhor varrer os entulhos do pecado que ainda existem em seu coração? O que esses versículos abaixo dizem para você? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, verso 9. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. 1 Pedro capítulo 3, verso 9. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Compromisso com Jesus. O que pretende mudar em sua vida?